Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa parceria com a Lident. E um dos passos principais de toda a nossa parceria, de toda a nossa estratégia, é a criação de conteúdo. Por meio desse vídeo aqui, eu vou te mostrar um passo a passo de como a gente pode criar bons roteiros, como a gente pode fazer boas gravações, basicamente um guia de boas práticas, de como a gente pode começar a gravar agora e começar a gravar bem. Então a gente vai começar primeiro, eu vou mostrar aqui, pelas boas práticas que a gente deve seguir, depois vai passar por algumas indicações de o que a gente deve manter ali na gravação, alguns formatos que a gente precisa ter para rodar dentro do YouTube, dentro do Facebook, do Instagram, dentro do Google, alguns ajustes que a gente precisa fazer no celular, da nossa câmera. Importante alguns pontos que a gente sempre vai ter que levar em consideração durante todas as gravações, os roteiros, alguns exemplos de conteúdos que a gente tem dentro da nossa base, os equipamentos e, por último, como você pode enviar esse material. Então a gente começa basicamente passando ali pelo guia de boas práticas, o que a gente deve e o que a gente não deve fazer para ter uma boa gravação. Primeiro de tudo, a gente deve levar em consideração o roteiro. A gente acaba disponibilizando para todos vocês roteiros que são direcionados e são testados, já foram testados de diversas formas e por diversas clínicas, por diversos dentistas, um formato parecido. É um formato onde a gente vai focar primeiro, focado ali no problema da pessoa, falando com essa pessoa e depois a gente oferece a solução. Isso acaba sendo um roteiro muito utilizado até nos próprios filmes, né? Que a gente o filme tem seu início, depois tem seu desenvolvimento, depois tem seu final. A mesma coisa acontece com o roteiro de um vídeo de 30, 40, 50 segundos. A gente precisa começar o vídeo, captar a atenção dessa pessoa, falar sobre o problema, logo falar sobre a solução e chamar essa pessoa para ação. Então, nossos vídeos, nossos roteiros, eles têm foco total nessa tipo de criação, nesse tipo de desenvolvimento. Então, a gente precisa manter o foco nesse modelo e é muito importante, é uma das regras número 1, né? A gente estudar o roteiro e adaptá-lo caso seja necessário para nossa clínica. O ponto número 2, como vocês podem ver, é a iluminação e o local. A gente precisa, pessoal, ter uma iluminação adequada na hora de gravar. Um dos fatores fundamentais para a gente ter uma boa gravação, uma boa qualidade de vídeo, é a gente ter uma boa iluminação. Como vocês veem aqui, o meu cenário tem algumas luzes, algumas vêm de trás, outras de frente, mas basicamente isso eu fui construindo com o tempo, mas também tem a luz de cima que ela está desligada, mas dentro da clínica do consultório a gente não pode ter um softbox, não tem como ter diversos tipos de luzes, mas a gente pode utilizar o que já existe. A própria luz do consultório, pode utilizar também um ring light, se for possível. Isso ajuda demais a gente melhorar a qualidade do nosso vídeo e a melhorar também a própria iluminação, a própria visibilidade da pessoa, né? Fica mais nítido. O ponto número 3, mas que acaba não sendo algo que a gente está acostumado, mas muitas vezes o microfone você pode não ter utilizado anteriormente, mas o microfone acaba trazendo muita qualidade para os nossos conteúdos. Então é muito importante, caso seja possível, a utilização de um microfone. No final desse vídeo eu deixo alguns exemplos na apresentação que a gente envia. Geralmente a gente envia essa apresentação junto com os roteiros. Você pode consultar ali. É o modelo que a gente utiliza faz um tempo e eu também utilizo esse outro modelo aqui. Esse outro modelo é para quem realmente está produzindo muito conteúdo ou você quer investir um pouco mais, a qualidade é muito boa. Então, mas basicamente todos têm o mesmo formato, é o microfone que você vai colocar aqui, se chama microfone lapela. Isso aqui você conecta no celular. Então esse material aqui, esse aqui é o transmissor, né? Ele vai receber o que o microfone capta e aí vai melhorar demais o som. Se chama microfone lapela. Esses microfones lapela, qual que é o benefício, pessoal? Ele acaba sendo muito direcional. Então se tem um barulho no local, a gente acaba não afetando a qualidade do nosso vídeo, e o som é um dos fatores fundamentais, o que chama mais atenção. Existem estudos que demonstram que o som é mais importante do que a imagem em diversos assuntos, em diversos vídeos, né? Inclusive o podcast, a gente pode ver que tem podcasts que não tem uma produção audiovisual tão alta, mas tem um som muito bom e o que prende o conteúdo está ali, né?
Então, o som é muito importante. Caso você não tenha microfone, não tem problema nenhum, você pode utilizar o do próprio celular. Mas o que é importante da gente levar em consideração? Se você não tem um microfone para conseguir captar esse áudio, você precisa estar num lugar que não tenha muito barulho e que também não dê muito eco. Se você está num ambiente muito aberto e que está fechado por paredes, tende a ter um pouco de eco. Isso acaba afetando bastante a qualidade do áudio. Então é importante que você esteja num lugar onde não tenha muito eco, o barulho seja reduzido para melhorar a qualidade do áudio. Mas no geral a gente consegue manter uma boa qualidade de áudio dentro da clínica, né? Dos consultórios, que eles não são tão grandes, tem cadeira, tem tudo, então acaba evitando muito o próprio eco. Um ponto muito importante também é a própria câmera, né? Então, não precisa ter uma câmera profissional de última geração, não precisa ter o melhor celular de todos, mas você precisa ter uma estabilidade na câmera. Se alguém for te gravar, que essa pessoa tenha uma estabilidade ao gravar. E se você for colocar no tripé, que esse tripé esteja alinhado, que esteja reto. E principalmente, muito importante, pessoal, que essa câmera esteja limpa. Já aconteceu várias vezes da gente receber vídeo e o vídeo tava todo borrado porque, sabe quando você coloca o dedo na câmera? Quando você vai gravar, ele perde muita qualidade. Então é importante, sempre que você for, você pega o celular, né, vai verificar aqui se está limpo ou não. Pega a camiseta, pega um papel, pega algo, dá uma limpada na câmera, que isso vai ajudar demais na qualidade do vídeo. Sempre importante a gente prestar atenção se a câmera que vai gravar a gente está limpa. Isso vai ajudar demais a gente manter a qualidade da nossa produção de vídeos. Passando para frente, a gente vai estar conversando sobre como fazer um bom vídeo. Então aqui entram alguns aspectos que são importantes na hora da gravação. A gesticulação, utilizar as mãos, utilizar a face, sorrir, conversar, ser o mais natural possível. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu não criei um roteiro para falar sobre ele. Basicamente, eu criei um roteiro mental, seguindo a apresentação, e com isso eu consigo explicar para vocês de uma forma mais dinâmica. Nos vídeos que a gente vai produzir, existem roteiros que a gente vai produzir que são roteiros mais específicos, que é muito importante que a gente utilize um roteiro com passo a passo mais específico. Porém, tem alguns vídeos que é muito importante que a gente seja espontâneo e que a gente fale sobre o procedimento. Tem alguns vídeos que a gente tem de exemplo, inclusive com um parceiro nosso, que é o Kleber. Ele falou um vídeo sobre um paciente dele de 40 e poucos anos, teve um acidente, perdeu todos os dentes e ele tinha vergonha de ir ao shopping com a filha. Então ele contou essa história deu muito certo em questão de anúncios, porque chamou a atenção das pessoas. O vídeo tinha mais de 3 minutos. E geralmente a gente chama atenção com os vídeos mais curtos, mas esse vídeo mais longo chamou a atenção das pessoas pro emocional. A gente não botou nenhuma imagem de ninguém, somente o Kleber explicando, o dentista Kleber, especialista em implantes, contando a história do paciente dele. Então, a gente precisa gesticular, precisa ser emocional na hora que a gente está se comunicando. Então, as mãos é importante da gente movimentar. Quando a gente se senta de uma forma mais séria, a gente está falando sobre algum assunto sério. Quando a gente está sorrindo, quando a gente, por exemplo, está fazendo alguma brincadeira, então, ou alguma analogia, é importante a gesticulação para deixar esse vídeo mais natural e mais conectado com as pessoas. Outro ponto importante é o tom de voz. Quando a gente conversa de uma forma mais seca, a gente não incentiva a pessoa a entrar em contato conosco e não incentiva essa pessoa a realizar nenhuma ação conosco. Mas quando a gente se torna um pouco mais simpático, a gente acaba chamando essa pessoa para vir à nossa clínica, muitas vezes sem saber, né? Se a gente é com cara fechada, a gente não explica direito, tem pessoas que são mais sérias, obviamente, mas quando a gente fecha muito, a gente fica muito fechado no que a gente está falando, ou segue muito o roteiro, fica muito robótico e a gente acaba não conseguindo se conectar com a pessoa. Então o tom de voz, a forma que a gente conversa, não errar em palavras, não utilizar um linguajar seco e também que não seja algo informal. Ao mesmo tempo, a gente não pode ser informal porque a gente é um profissional. No caso, não, vocês são profissionais que estão trabalhando com a saúde da pessoa. Então, vocês precisam passar essa segurança, essa autoridade. Mas vocês também não precisam ser aquele acadêmico 100% técnico que a pessoa não vai conseguir se conectar. E outro ponto principal,
é o terceiro ponto, né? A comunicação. Como a gente se comunica está basicamente ligado à gesticulação e ao tom de voz. Porém, a comunicação, manter uma comunicação constante, uma comunicação mais acessível para a pessoa, aí entra o ponto de não ser tão técnico, é muito importante. Quando a gente começa a falar de palavras muito técnicas, acaba afastando a pessoa e a pessoa acaba se desconectando. Às vezes, tu acaba não entendendo o que a gente está falando. Então, seja o mais simples possível para que as pessoas consigam te entender. Passamos para o próximo ponto, que é a questão dos formatos. Os formatos, a gente vai trabalhar basicamente dois formatos. Eu aqui apresento o formato vertical, 80% dos nossos vídeos vão ser no vertical, e a gente vai ter um formato horizontal também, como mostra no próximo slide. Esses dois formatos, o horizontal e o vertical, têm finalidades diferentes. No vertical eu vou estar trabalhando mais Facebook e Instagram, porque aqui dentro do próprio vídeo vertical a gente consegue recortar e deixar para feed. O feed geralmente é quadrado ou retangular, mas é um 4x3, né? Quase um quadrado. E a gente utiliza para Stories e para Reels também, dentro das redes sociais, e também pode usar para Shorts dentro do Google, que é o YouTube. Já o horizontal a gente vai utilizar mais para o YouTube. A gente consegue utilizar o horizontal da mesma forma também para o feed, pode recortar, em vez de cortar na vertical, corta na horizontal, porém ele é menos utilizado nesse formato, né? Então 80% dos vídeos que vocês vão enviar para a gente são vídeos mais direcionados para o vertical e depois alguns para o horizontal, quando a gente pedir especificamente, que são vídeos que a gente vai utilizar dentro do YouTube, ou alguma parte da landing page do site que a gente vai precisar. Mas são os dois formatos que a gente sempre vai pedir, 16x9, 1x1 ou 4x3. São basicamente 3, mas a gente consegue utilizar 2. Aqui tem alguns ajustes que são importantes. Caso você tenha um iPhone, eu até coloquei um passo a passo para ajudar, né? Porque às vezes a gente não está acostumado. Então, até mesmo eu não sabia de algumas configurações, de tanto ver conteúdo e tal na internet, acabei absorvendo mais e aí eu quis trazer para vocês. Por exemplo, dentro do iPhone, a gente consegue fazer algumas configurações específicas. A melhor configuração que a gente pode trabalhar é a que ocupe menos espaço para você, a que a plataforma goste mais e que a gente consiga ter a melhor qualidade possível. Então a gente vai selecionar dentro das configurações, a gente vai em ajustes, câmera e na parte de gravar vídeo a gente vai escolher 1080p pixels HD a 60 fps. O que são 60 fps? Frames por segundo. São fotos por segundo, no caso, né? Então, vai ficar um vídeo mais movimentado do que um de 30. O de 30 ele fica mais como que travado, o de 24 mais ainda. Então, a gente escolhe 1080p, que é o HD. Ele ocupa menos espaço que o 4K. Alguns celulares também nem tem o 4K 60 fps, mas é o melhor formato. Se você não tem um iPhone, deve ser um passo meio parecido, você pode pesquisar no Google, mas o ideal é que você mantenha também uma gravação de HD a 60 fps para ter um movimento mais legal do vídeo em vez de ficar muito travado. Se não tem também, pode ser 30 ou pode ser o que estiver disponível. Muitas vezes alguns celulares não têm disponível essa opção. E na configuração, você ali dentro da própria configuração do vídeo, você já pode aproveitar e ver os formatos e você vai escolher alta eficiência em vez de alta compatibilidade ou mais compatível. Porque o alta eficiência ele vai trazer um vídeo de maior qualidade. Isso aqui é dentro do iPhone. No Samsung, por exemplo, não saberia dizer qual é o caminho, mas tem muitos tutoriais que vão te ajudar. Pode pesquisar no YouTube a como configurar da melhor forma os vídeos para utilizar dentro do Reels e para anúncios. Agora a gente passa para uma parte muito importante, como eu tinha mencionado, são alguns pontos que eu gosto de ressaltar e que vão ajudar bastante a gente a ter uma melhor gravação e você também uma melhor experiência nessa gravação. A primeira de todas é antes de começar a falar, você tem que dar uma pequena pausa entre as falas. Quando você for começar a falar, você dá uma pausa. Quando você for parar de falar, também dá uma pausa. Dessa forma a gente consegue recortar e fazer as edições certinhas. Se você ficar falando, já por exemplo, falou e errou em uma fala e você não dá uma pausa, às vezes fica meio complicado para a gente unir. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma fala. Você, morador de São Paulo, que precisa realizar tratamentos de implante dentário e você não sabe onde ir. Aqui na Daniel Odontologia, a gente já ajudou milhares de pessoas a recuperar o sorriso e queremos ajudar você também.
Por isso, queremos convidar. Viu que em cada frase, cada parágrafo que eu separei esse roteiro, eu dei uma pausa, porque dessa forma a gente consegue editar e unir. Muitas vezes a gente não vai conseguir gravar de primeira, às vezes são roteiros mais compridos, às vezes você está se desenvolvendo ainda, então é importante você dar uma pausa. Você falou uma frase e quis parar, pode parar, então você para nesse mesmo lugar, até eu falo uma parte aqui sobre isso, para que a gente consiga encaixar também. Não adianta nada você dar uma pausa e se movimentar, na hora que volta o vídeo ele não volta tão legal, tem uma impressão de que você saiu do lugar, então é importante que você permaneça no lugar e dê aquela pausa, parou e voltou. Da mesma forma que é feito nos filmes. Dessa forma fica bem mais fácil para editar. Antes de finalizar o vídeo, também outro ponto que eu trago, dá uma pausa para que a gente consiga colocar a vinheta. Então, 2, 3 segundos é o máximo assim que você deve esperar, mas é uma pausa ali de 1, 2 segundos, o suficiente para a gente conseguir fazer o recorte. Para vídeos que são vídeos de várias falas, você pode fazer um vídeo só. Esse é um ponto também que muitas vezes a gente não comenta, mas você pode fazer. Em vez de ficar cortando o vídeo e mandando vários vídeos pra gente, faça um vídeo só e daí a gente recorta esse vídeo inteiro. Porque fica mais simples. Por exemplo, você fala 3, 4, 5 vezes a mesma frase, até que faça uma que ficou ok. Opa, essa ficou ok. Passa para a próxima frase. Você pode permanecer ali dentro do mesmo vídeo, pode permanecer ali no mesmo lugar, que dessa forma você vai conseguir não ter que se movimentar, a gente fica mais fácil para editar, fica um arquivo só, fica muito melhor, tá? Então pode ser um vídeo só para um vídeo com diferentes frases, e algumas errando e outras acertando, a gente vai editando. Não saia do lugar, isso eu já tinha mencionado. E outro ponto muito importante, olhe sempre para a câmera. Olhe para o olho da câmera, que isso faz com que a gente tenha uma conexão maior. Se olho para lá e estou falando com você, acaba parecendo que a gente não está conectado. Mas quando eu olho para cá, fica mais fácil da gente se conectar, mais fácil de a gente criar uma conexão com o nosso público. Então é bem importante que cada vez que você for fazer um vídeo, seja no celular, seja numa câmera, sempre foque na câmera, que isso vai ajudar bastante a gente ter uma conexão maior com o público. Vou passar para o próximo ponto. Aqui eu trago uma frase mais motivacional, né, para você aproveitar a gravação. E aqui a gente começa com os roteiros. Então, basicamente, como que a gente envia esses roteiros para vocês. Então, vai enviar ali para você dentro do WhatsApp, eu envio no e-mail também, como você desejar. E envia alguns aqui também. Então, tem um acervo de roteiros que a gente pode encaminhar, vai depender da nossa estratégia, né? Se a gente decide fazer estratégia de implante, a gente vai enviar roteiros de implante adaptados para cada situação. Se a gente decide fazer isso em Invisalign, vai fazer Invisalign, harmonização, o que for. A gente cria os roteiros, adapta os roteiros e aí a gente coloca eles, alguns coloca eles nessa apresentação e outros a gente envia por separado, num textinho ali separado em parágrafos, fica bem tranquilo para você conseguir acompanhar, pode imprimir, pode riscar, pode editar, pode mudar da forma que você quiser. Os roteiros, eles são uma sugestão de conteúdo. Você precisa seguir uma estrutura semelhante, mas você não é obrigado a falar o mesmo que diz naquele roteiro. Muitas vezes você vai querer mudar uma palavra porque não ficou legal naquela fala, pode mudar tranquilamente. Porque esses roteiros são sugestões. Você não é obrigado a seguir exatamente o que está ali. Eu nem recomendo seguir exatamente o que está ali, porque às vezes eu não sou perfeito. Geralmente sou eu que faço os roteiros, o William da minha equipe também, mas eu nem sou muito a favor de seguir 100%. Às vezes é melhor adaptar, mas você tem que testar para ver como que fica melhor a fala também. Geralmente, quando eu falo roteiro, quando eu faço roteiro, eu falo roteiro. Eu tento fazer como se eu estivesse gravando, para deixar ele mais fluido. Mas depende muito de cada pessoa, e às vezes uma palavra pode mudar todo o contexto, né? Então aqui, basicamente, tem roteiros de implante, tem roteiros de protocolo, trago alguns exemplos para vocês verem, mas viu que aqui esse é um roteiro bem simples, bem rápido. Eu separo em parágrafos para ficar mais fácil para que você consiga fazer esse tipo de roteiro. Então, você sabia que um sorriso completo é sinônimo de saúde? Cada dente em nossa boca tem uma função vital. Basicamente, como você vai fazer esse roteiro? Você vai fazer a primeira frase. Você sabia que um sorriso completo é sinônimo de saúde? Cada dente em nossa boca cumpre uma função vital. Aí você dá aquela pausa de 1 segundo, né, para que a gente consiga fazer o recortar. E aí você vê, quando nos falta um dente é mais do que um espaço vazio. Quando nos falta um dente é mais do que um espaço vazio. Aí você vê que eu tô na mesma posição, tô até com as mãos aqui,
Aí você lê de novo o roteiro. É um desequilíbrio que pode afetar os dentes ao redor, levando a problemas como desgaste precoce, alteração na mordida, até doenças bucais. É um desequilíbrio que pode afetar, pode afetar todos os dentes ao redor, inclusive causando... Aí você pode ir treinando esse tipo de roteiro. Tem pessoas que fazem o roteiro de primeira. Tem outras pessoas que preferem separar ali por parágrafos, e tem pessoas que preferem mudar e fazer do jeito dele. Então ele vai falar sobre os problemas que podem causar a falta de dentes, e aí ele traz isso chamando para ação. O intuito é o mesmo, a estrutura é a mesma, só vai mudar as palavras e a forma de falar. Às vezes até fica mais natural. Então você tem que trazer a naturalidade e a facilidade. O que fica mais fácil e natural é o que vai funcionar de verdade. Aí depois tem alguns outros exemplos. Como você pode ver, tem diversos exemplos aqui. A gente vai trazer alguns exemplos mais compridos, outros mais curtos. Vai trazer uns que são mais focados, por exemplo, em contar uma história ou falar sobre alguns problemas, sobre a especialidade da pessoa. E outros ali vão ser mais direcionados a chamada da ação. Então daí depois roteiros de protocolo, trago alguns exemplos, depois a gente encaminha esse material para vocês, caso vocês precisem de roteiros de protocolo implante, senão a gente vai encaminhar dos procedimentos que forem. E aqui no final eu vou mostrar para vocês os exemplos que a gente tem disponíveis. Dentro desse material tem um link que você pode acessar, onde a gente tem alguns vídeos. Esses aqui são alguns dos nossos parceiros, alguns exemplos, que mostram como ficaria o vídeo. Então, basicamente mostrando a prótese protocolo, explicando sobre um procedimento, chamando a pessoa de um bairro específico para ir para a clínica. Então, basicamente a gente trabalha dessa forma. E também aproveito e deixo alguns exemplos de materiais que acabam funcionando legal, alguns equipamentos. O próprio microfone, o Lanze J12, tem para iPhone, tem para Samsung ou para outros celulares que utilizam outras entradas, né? E tem para ring light também. E tem a ring light também, que é importante para melhorar demais a própria gravação. Então, basicamente, esse aqui é o guia de roteiros. Eu gosto de deixar bem claro que qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato comigo ou com alguém da minha equipe. A gente está 100% disponível para ajudar você. E o vídeo, ele é um ponto muito importante da nossa estratégia. Então é um momento que eu gostaria que você tivesse um tempo para você conseguir gravar de forma correta, que você conseguisse personalizar da forma que você gosta, e que se você tem qualquer dúvida, você entre em contato conosco. A gente faz uma ligação, a gente faz uma videochamada, a gente tira as dúvidas, e dessa forma a gente consegue melhorar muito esse processo. Talvez os primeiros vídeos você tenha alguma dificuldade, mas é uma coisa que você vai desenvolvendo, é uma habilidade, né? Então, eu quando comecei a fazer os vídeos, eu não fazia vídeos tão fáceis. Depois que a necessidade me obrigou a fazer isso, cada vez fica mais simples eu fazer a produção de vídeos. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, pode contar comigo, pode contar com a minha equipe. Eu agradeço muito que você esteja tomando um tempo para utilizar esses vídeos na nossa estratégia, isso é fundamental para a sua clínica. E depois a gente pode até conversar sobre alguns outros tipos de vídeos para utilizar internamente ou campanhas internas também. Então, muito obrigado, boas gravações, e o que você precisar, qualquer dúvida que você tiver, pode contar comigo, que vai ser um prazer poder ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado!